Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, em santidade e amor. Pai, só a ti eu ofereço minha vida e o meu coração, e me prostro em tua presença em adoração. Filho de Deus, Jesus, recebe sim, ó meu Senhor, toda a glória, a honra e o louvor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
Deus é bom o tempo todo. Pode confiar, porque é verdade. Foi Ele quem nos amou e nos deu o seu único Filho Jesus para nos perdoar e salvar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Esse versículo está nos sinalizando que para buscar ao Senhor existe um período, um prazo determinado. Chegará um tempo que não teremos mais essa oportunidade, por isso a Bíblia nos alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E eu digo a você, buscai ao Senhor antes que seja tarde demais. Arrependa-se e converta-se ao Evangelho do Senhor Jesus. Não espere o dia da sua morte, a volta de Jesus ou o juízo final, para buscar o perdão e a salvação exclusivamente em Jesus, porque será tarde demais. Se chegar o dia da nossa morte, a volta de Jesus, o juízo final, nós teremos que prestar contas diante de Deus acerca de como vivemos nesse mundo, de como passamos a nossa vida. Se vivemos com Cristo, se o recebemos, se confessamos o seu nome, se nos arrependemos e pela fé assumimos um compromisso público com Ele para sermos perdoados e salvos, ou se, como disse o próprio Senhor Jesus, nos preocupamos apenas em comer, beber, comprar e vender, vestir-se, casar-se, dar-se em casamento, corremos apenas atrás dos nossos próprios interesses e deixamos o Senhor Jesus em segundo plano, não o priorizamos em nossas vidas. Não espere chegar o dia da sua morte, a volta de Jesus ou o juízo final, para buscar o perdão e a salvação exclusivamente em Jesus, porque se chegar esse tempo será tarde demais. Sem receber Jesus, ninguém chegará a Deus. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Eu sei que você já ouviu um ditado popular dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia vai nos dizer: em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não nos deu uma segunda opção. O Senhor Jesus também disse: eu sou a verdade. Ele não nos deu uma segunda opção. Ele ainda disse: eu sou a vida. Pare de procurar em outros caminhos, em outros lugares, o que você somente pode encontrar em Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar não veio dos homens. Homens não podem nos perdoar e salvar. A ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar não veio das religiões. Embora o nome do Senhor Jesus seja constantemente associado a diversas linhas religiosas, as religiões também não podem nos salvar. A ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar veio do céu, veio do próprio Deus. Somente Ele tem poder para nos perdoar e salvar. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que colocou em prática o seu plano de salvação.
que enviou o seu único Filho Jesus a esse mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande plano de salvação de Deus para nós pecadores. Essa é a grande boa notícia do Evangelho, que Deus nos oferece perdão e salvação eterna por Cristo Jesus. Se nós o confessarmos diante da nossa geração, Ele também nos confessará na eternidade diante do Pai que está no céu. O Senhor Jesus disse isso. Porém, se nós o rejeitarmos, se nos envergonharmos dele diante da nossa geração, ele também nos rejeitará, nos negará e também não nos receberá na eternidade diante do Pai que está no céu. E se não formos recebidos na eternidade pelo Senhor, nós estaremos em um lugar terrível, da qual o Senhor Jesus Cristo disse: fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O Apocalipse vai dizer que a fumaça do seu tormento sobe de dia e de noite, sem que haja descanso, por toda a eternidade. O Senhor Jesus também disse: ali haverá pranto e ranger de dentes. Foi por isso que o preço da salvação foi tão alto. O sangue, a vida do Filho de Deus, entregue por nós pecadores, para nos livrar da perdição, da condenação eterna. Por isso, não endureça o seu coração à voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a palavra do Senhor, pois a Bíblia diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E coloque-a em prática, assumindo um compromisso público com Jesus, reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados e o aceitando como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Confessamos publicamente que Tu és o nosso Deus. Nós não temos, não precisamos e não queremos outro além do Senhor em nossas vidas. Buscamos a Tua presença não porque merecemos, não pelas nossas atitudes ou boas obras, mas pelos méritos de Cristo Jesus, pelo que Ele conquistou na cruz por nós, nos dando, Senhor, livre acesso à Tua presença por meio do Seu sangue derramado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, graça, bondade, misericórdia, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Nós somos pobres pecadores, Senhor, e nos colocamos diante do Senhor pedindo a Tua misericórdia, o Teu perdão. Perdoa todos os nossos pecados, nós Te suplicamos. E pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, gerando reconhecimento pelos nossos pecados, para que a gente venha, Senhor, a buscar em Cristo Jesus a purificação e o perdão, e que o Teu Espírito Santo gere fé, que nos conduza a receber ao Teu Filho Jesus, pois a Tua palavra diz que a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos, e assim, ó Deus, através da aceitação de Jesus em nossas vidas, venhamos a nos tornar filhos de Deus, e não apenas criação de Deus. Traga, Senhor, sobre a nossa cidade, Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, o Teu perdão, a Tua salvação. Traga de volta para a Tua presença aqueles que já serviram ao Senhor, mas hoje se encontram desviados do Evangelho. Opera, Senhor, nesse lugar, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Pode confiar, porque é verdade. Foi Ele quem nos enviou o Seu único Filho para nos perdoar e salvar. E o tempo todo Deus é bom.